E a gente entender que seja interessante o depoimento delas, elas deverão ser chamadas. Inclusive o ex-presidente do SEMAI. É possível. E nós conversamos com o ex-presidente do SEMAI, José Edgar Camulese, por telefone. Ele negou que as câmeras fossem usadas para controlar o trabalho dos funcionários. Disse que eram apenas um sistema de controle de segurança da portaria e de acesso a 2 escadas do prédio. E às 9h30 da noite, os vereadores vão votar em regime de urgência um pedido de CPI para investigar o caso. O filósofo Rodolfo Xavier, suspeito de ter matado um psicólogo no final do ano passado em Campinas, negou a participação no crime. Ele foi interrogado hoje no fórum e afirmou que apenas viu o Rodolfo Bianchini trancado em um dos quartos, deitado e com marcas de sangue. Xavier é filho do ex-presidente do TRT de Campinas e está preso no centro de detenção provisória. Em instantes, vereadora de Serra Negra pode ter o mandato cassado. E nós voltamos a falar da chuva que atingiu hoje a nossa região. E ao vivo você acompanha a situação dos moradores aqui da favela Moscou. Em uma outra região da cidade, uma mulher morreu. Tá vendo? Tá vendo o que é? A senhora viu quem é? Antes de abrir. Com detecta é igualzinho, só que... Depois do acidente, a denúncia. Um funcionário do aeroporto de Viracopos diz que outros acidentes com cargas perigosas são comuns e que nem todos os trabalhadores usam os equipamentos de segurança necessários. Haveria ainda repressão de quem decide denunciar. Este homem trabalha há mais de 5 anos no setor de cargas de Viracopos. Durante este tempo já presenciou vários acidentes com produtos químicos nos armazéns ou em aeronaves do aeroporto internacional. Ocorrências como a de ontem à noite, quando um cargueiro apresentou vazamento de ácido hidrobromídrico. 7 funcionários e bombeiros que trabalharam na ocorrência não sofreram intoxicação. Na última sexta-feira, mais um incidente. Desta vez, no armazém do aeroporto, houve o vazamento de sulfinol, um produto inflamável usado para a produção de cera de polimento. 15 operários foram levados para o Hospital Municipal Mário Gatti e depois liberados. Com medo de mostrar o rosto, o operário fala de outro acidente. Produto químico, radioativo, já aconteceu, mas segundo quando o pessoal vai ao médico, eles voltam falando que não tem problema com o produto, né? E denuncia que os funcionários do setor de cargas não têm os equipamentos necessários. Segundo o que foi falado, que a gente trabalha com máscara também. Esse tipo de equipamento eu desconheço. E que todos são orientados a permanecer em silêncio depois de um acidente. O pessoal fica meio assim, com medo de falar, né? Porque sabe que vai sofrer, né? Repressão depois. O sindicato vem tomando algumas medidas administrativas junto à direção da empresa. E na quarta e quinta-feira teremos reunião em São Paulo, onde definiremos as medidas administrativas para a solução não só do problema no âmbito da Infraero no aeroporto de Viracopos, mas a nível nacional. Quanto à repressão aos funcionários, a Infraero informou que isso não acontece. Todas as denúncias são acolhidas e apuradas. Em relação aos funcionários trabalharem sem equipamentos de segurança, a Infraero se ausentou de qualquer responsabilidade. De acordo com a assessoria, as empresas SATA e Proer é que devem responder essa questão. As duas empresas informaram que todos os funcionários usam os equipamentos de segurança necessários. Vai ser votado amanhã o pedido de cassação de uma vereadora de Serra Negra. A comissão processante da Câmara montou um processo com várias denúncias contra ela. A vereadora Regina Mettner é acusada de ofender vários vereadores e não respeitar o regimento da Câmara. Regina foi procurada durante toda a tarde para falar sobre as denúncias e sobre o pedido de cassação, mas não foi encontrada. E nós voltamos com mais informações sobre a chuva forte que atingiu hoje a região de Campinas e causou muitos estragos também na Vila Moscou, em Campinas. A repórter Sandra Granzotti tem as informações. Sandra? A situação aqui dos moradores está bastante crítica. O córrego Anhumas, ele subiu demais e a água invadiu as casas, os barracos. Os moradores agora já escureceu e eles tentam retirar o pouco que sobrou. A Defesa Civil, segundo os moradores, por enquanto não esteve aqui e eles não sabem ainda o que fazer, já que eles perderam tudo e não tem para onde ir. Eu converso agora com o morador, o Lourival, que esteve ajudando aqui desde o início. Qual que é a situação? Teve vítimas, Lourival? Teve vítima, sim. O helicóptero resgatou uma pessoa, o seu Toninho, né, da casa dele, e a gente tem informação que desceu uma criança no berço,
uma criança no berço e o pai junto com a criança desceu lá para baixo. Mas eles foram salvos. O resgate foi atrás para ver a situação. A gente não sabe se retirou com vida. Tá, ok, obrigada. E de acordo com o balanço parcial da Defesa Civil, 150 pessoas estão desalojadas em Campinas. Também chegou uma informação de que um homem está desaparecido no Jardim Molima, na região do Dique 6. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda há pessoas ilhadas no Parque Imperador, no Parque Jambeiro e Parque Brasília. E no Jardim Tamoio houve a ocorrência mais grave. Uma mulher foi sugada por uma tubulação da Sanasa, acabou sendo soterrada e morreu. E a rodovia Bandeirantes está com congestionamento de 3 quilômetros na bifurcação com a Anhanguera, no sentido capital. O trânsito está bastante lento e está sendo desviado no sentido contrário. E a prefeita de Campinas, Isalene Tiene, não descarta a possibilidade de decretar estado de emergência na cidade. Sandra Granzotti, de Campinas. Obrigada, Sandra. A chuva de hoje também causou transtornos no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Pousos e decolagens de aviões de passageiros estão suspensos. A professora Dioneide iria embarcar para o Rio de Janeiro no fim da tarde. Chegou ao aeroporto internacional de Viracopos 2 horas antes e encontrou os guichês vazios. Tá difícil de obter até informação aqui nessa água toda, né? Por falta de visibilidade, o aeroporto ficou fechado por meia hora. Durante esse período, um único avião que deveria pousar aqui foi obrigado a descer no Rio de Janeiro. Mas mesmo depois que a chuva parou, passageiros foram impedidos de embarcar e desembarcar por causa do alagamento. As áreas de embarque e desembarque inundaram. A água também invadiu as lojas. O computador deu curto-circuito, aí conseguimos desligar as coisas aí. Para não se molhar, foi preciso improvisar, ou então manter os pés bem longe do chão. Eu estava trabalhando, de repente eu vi o saguão cheio d'água. A situação do aeroporto fez com que 10 decolagens e 12 pousos fossem suspensos até às 5 horas da manhã. Gerou muitas reclamações. Levou tudo, eu tinha compromisso em Belo Horizonte. Tem uma conexão em Curitiba, para Cascavel. Agora eu não sei como vai ficar. Alguns passageiros foram levados de ônibus para embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Outros tiveram que voltar para casa. Estamos longe, viemos de Mojimirim e com essa chuva, temos que voltar na chuva, né? Confirmando então, os pousos e decolagens de passageiros só devem ser liberados mesmo às 5 horas da manhã. Já para a chegada e saída de cargas, o aeroporto está liberado. Depois do intervalo, mais informações sobre a chuva. Muitas pessoas que ficaram ilhadas tiveram que ser resgatadas. O drama da enchente e o desespero para salvar as pessoas ilhadas. Em frente ao estádio do Guarani, o perigo de um resgate improvisado. A rua Imperatriz Tereza Cristina, em frente ao Guarani, desapareceu na força das enxurradas. 1h30 de correnteza que arrastou tudo, inclusive carros. O importante é não perder a vida, né, meu? Carro comprou outro. Algumas pessoas tentaram amarrar os veículos. Entre os carros ilhados estava uma Kombi escolar com 2 mulheres. No desespero, o ex-jogador Neto e outros integrantes da comissão técnica do Guarani se arriscaram num salvamento. Pensando bem, a gente arriscou a vida nossa, porque se a gente cai ali no meio, né, tira lá pra frente, né? Só medo, só medo. Esse motoboy também tentou ajudar e acabou como vítima. Ficou 1 hora agarrado à cerca. Já não conseguia mais se sustentar. Quando enfim veio um resgate, através de uma corda. Horrível, cara. Não dá pra descrever a sensação, não. A pressão é muito forte, bate muita pedra, muita destroço. A polícia militar utilizou até um helicóptero para fazer os salvamentos. A pista para pousos e decolagens foi o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Utilizando corda e cesto, o helicóptero ajudou a remover esse homem. Ele ficou meia hora agarrado a um poste no meio da correnteza. É só Deus, só Deus. Mais nunca. Na Avenida Norte-Sul, água pela cintura e mais veículos ilhados. Esse foi arrastado pela enxurrada. Maior que a força da correnteza é a vontade do policial. Amarrado por uma corda, ele se joga para salvar os passageiros. Um flagrante de coragem. A chuva também castigou com força o centro de Campinas. A rua Barão de Jaguara virou um rio. A inundação causou ainda muitos estragos em avenidas e ruas dos bairros próximos.
A Avenida Princesa do Oeste ficou alagada. Na Rua Padre Vieira, um muro caiu sobre uma Blazer. Na frente do estádio da Ponte Preta, um carro caiu num buraco causado pela chuva. Vinha vindo aí e afundou, cedeu o chão na hora que eu ia passando. Né? O susto foi grande aí na hora, quase que o senhor cai dentro do buraco aí. Aquele pessoal ali não está me ajudando aqui, ó, o chão continua cedendo aqui. Vocês podem ver o tamanho do buraco aí. Foi um susto grande? Foi um susto grande, eu vinha vindo no chão. Na região central de Campinas, a situação ficou crítica. A Rua Barão de Jaguara mais parece um rio com correnteza. Recebe a água que vem desde a área do Largo do Pará. A viatura da Endec quase foi arrastada pela água. Os fiscais tiveram dificuldades para ajudar as pessoas que tentavam atravessar a rua. O trânsito ficou congestionado. Nesta lanchonete, os comerciantes tentaram impedir a entrada da enxurrada com placas de propaganda. A correnteza está muito forte, a chuva está muito forte, então bate, é perigoso até a placa ir tudo para dentro, então já até empurrou eu, quase até cair aqui. Primeira enchente que eu vejo aqui, depois que ficou 1 ano e meio aqui. Foi rápido, demorou? Como é que... Rápido, rapidinho. Acho que há uns 15 minutos já começou já essa enchente. E um bombeiro arrastado pela enxurrada está sendo atendido no HC da Unicamp com parada cardíaca. Na Avenida Norte-Sul, o sargento Assis, do Corpo de Bombeiros, tentava resgatar pessoas ilhadas pelo transbordamento do córrego da Avenida Norte-Sul. Perto do viaduto Laurão, o bombeiro foi arrastado pela correnteza. Ele foi resgatado com vida e levado de helicóptero para o Hospital de Clínicas da Unicamp. A informação do HC da Unicamp é que o sargento Assis de Grossoli Filho, de 42 anos, está em estado grave na UTI. Uma boa noite, até amanhã.